algo mais importante para Deus do que família. Começou com família, com Noé foi família, com Abraão para abençoar foi em família, Jesus veio numa família, vai terminar com casamento. Então família está no centro do coração de Deus. Família não é uma invenção, família não é uma palavra moderna, família não é um assunto que legal, que bonito. Família está no coração de Deus e nós precisamos abraçar essa causa junto com Deus da causa que está no coração dele, ok? Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria uma cultura do reino na família. Então, Jesus o tempo todo fala do reino. Então, existe um reino, existe um lugar, a gente chama de céu. Tem uns que já dizem que estamos nesse reino agora. Não quero definir isso para você, não sou tão inteligente, mas existe o reino de Deus e família está no centro do coração de Deus, ok? Então uma cultura do reino dentro das nossas casas, dentro da sua casa, dentro da minha casa, é o que nós queremos falar hoje. Essa semana a gente estava numa reunião no presbitério, e aí dentro de umas conversas, me veio no coração, me veio não, né? Ouvindo as conversas, me reviveu no coração algumas coisas que nós precisamos buscar em família, resgatar em família, lutar em família, levar a sério em família. Nos nossos cursos de homens, nós temos muito enfatizado sobre o sacerdócio do lar, ser o sacerdote da casa, ter um valente. Jesus chamou o homem de valente. Então, primeiro, para o ladrão assaltar a casa, primeiro ele tem que amarrar o valente. Então, tem o valente. E o que a gente defende é que para a família ser forte, tem que ter o sacerdote. Se cada um desenvolver isso bem em família, se cada família estiver abraçando o reino de Deus em casa, nós vamos nos reunir aqui para quê? Já que está bem cuidado, está indo bem adiantado, está tudo sob controle. Nós vamos nos reunir para fazermos festa ao nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus de festa. Ele determinou festas, é obrigação, não é se quiser, não, tem que fazer 7 festas por ano. E uma delas não é o carnaval. 7 festas foram estipuladas, e todo judeu, todo praticante do reino, tinha que saborear dessa festa. Mas as coisas estão bem cuidadas. Então hoje, como nós, não sei você, mas em casa não está bem cuidado, mas como não cuidamos bem, aí a gente chega aqui para ser cuidado, para ser ministrado, para ouvir, para acertar os ponteiros. Desculpa nada. Se vira, negão, que essa responsabilidade é sua, você leva para dentro da sua casa, que a responsabilidade de ter uma família espiritual é sua dentro da sua casa. Seja você uma moça solteira, tem a sua participação, seja você o sacerdote da casa, seja você auxiliadora fiel, o irmão mais novo, o irmão mais velho, certo, Matias? O irmão mais novo, você tem, negão, responsabilidade dentro da sua casa de trazer o reino de Deus para lá. De falar, eu vou ajudar o meu pai, vou ajudar a minha mãe, eu vou orar, eu vou buscar Deus para dentro da minha casa. Graças a Deus. A responsabilidade é dos pais, mas tem a força, tem a colaboração de cada um. E aí eu queria ler um trecho que está lá em Josué 24. Josué está se despedindo do povo, e Josué começa a ter uma conversa, e eu vou encurtar a conversa, é um versículo muito conhecido. Se eu ler errado, eu leio bem, mas é que as minhas vistas não estão mais boas. Josué 24:15 diz o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente lê o versículo e ele parece bonito, e ele é bonito, e ele é lindo. Mas eu tenho uma impressão cá comigo, de que Josué não está falando uma poesia.
Josué está falando algo muito sério com o povo. Tanto que ele diz, se parece mal servir ao Senhor, então a turma acho que não estava fazendo coisa boa. Não estava fazendo coisa certa. Tinha outros deuses. Tinha outras alternativas. Se parece mal, ele falou, ok. Se vocês quiserem fazer como seus pais fizeram, servindo a outros deuses, que vá. Boa viagem. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Lindão, você tem que bater no peito e dizer a mesma coisa. Tem algo errado na igreja? Tem algo errado no mundo? Tem algo errado não sei aonde? Lindão, você bate no peito e fala, nós vamos servir a Deus. Não invente uma religião na sua casa que isso vai dar muito problema. Mas pega aquela que já está estipulada, decidida, determinada, e é essa que tem que seguir. Então, independente de quanto, de verdade isso, independente de quanto a igreja está legal ou não está legal, você é responsável pela vida espiritual da sua casa. Então, você vai bater no peito e falar, ok, os irmãos lá não oram, os irmãos não são crentes, os irmãos não são espirituais, tem nego que está dando dízimo pela metade, tem gente que está fofocando, tem um monte de coisa. Aqui no nosso meio tem dessas coisas. Independente disso, existe uma responsabilidade de cuidar bem da casa, e essa responsabilidade é sua. Ok? Quem topa abraçar essa causa? Quem não topa, dá uma levantadinha, voltinha e senta. Todo mundo topa. Por que será que o negócio então não avança? O que está acontecendo? O que falta que as nossas famílias não tenham um rompante, não tenham um extravasar da alegria de Deus na nossa casa, da presença de Deus na nossa casa? Então hoje eu quero dizer de algo que eu almejo para minha casa. Eu não posso dizer que eu tenho, mas eu quero a presença de Deus na minha casa. E às vezes eu me sinto tão inabilitado, tão fraco assim, de não conseguir fazer isso da forma como Deus gostaria. Tem noites que eu estou em casa, os meus filhos estão em casa, então está cada um estudando uma coisa, lendo uma coisa, o mais vagal lá sou eu, então ou eu estou assistindo um negócio, ou respondendo o zap, o mais inútil sou eu, e eles fazem as coisas mais sérias. Então, às vezes dá uma sensação assim de inutilidade, falar, puxa, eu tinha que estar mais na presença de Deus, para produzir mais presença de Deus nessa casa, para não produzir religião. Eu não estou falando de você vir na igreja todo domingo, eu não estou falando de você seguir regras, eu estou dizendo de você ser apaixonado por Jesus, de dizer como Josué, pode fazer o que vocês quiserem, mas eu não vou desviar desse negócio aqui não. Então não é o que a igreja te permite. O que a igreja te permite? Eu falo para a turma, quando a turma fala, o que a sua igreja pode? Eu falo, na minha pode tudo. E pode mesmo. Só abrindo um parênteses, né? Outro dia falaram que beber vinho não é pecado. Não são palavras minhas, alguém pregou isso lá na igreja, de beber vinho. Aí teve um outro pastor que estava pregando, falou que tem a rodinha que você para comer, a rodinha para você beber. Então essas coisas foram ditas lá no nosso culto. Não me assusta não, Francisco, foi dito e não fui eu. Você tem suas rodinhas. Então na nossa igreja, quais são as regras? Não tem regra, porque a regra não é a regra, é quanto você quer de Deus, é quanto você quer de Jesus, na sua casa, na sua vida e na sua sociedade. Não vou ler o texto, mas quando cita de José, que José, todo mundo sabe a história, quando a mulher veio para se deitar com ele, e ele falou, por que cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Está lá em Gênesis, deve ser 39. José estava longe da igreja, José estava longe de uma instituição, José estava longe de um pastor que estava falando para ele o que podia e o que não podia. Ele era, até aquela data, ainda escravo, apesar de ter um cargo, mas ele era escravo de Potifar. E tudo ali parece que foi ruim na vida dele até aquela hora. E um prazer momentâneo, sexual, ele falou, eu não posso. Então não é porque o pai dele proíbe, não é porque o pastor dele proíbe, é porque está no coração dele o reino, e ele fala, não, porque eu quero o reino.
Então, para você que está querendo namorar, certo, Flavinho? Você tem que prestar atenção nas coisas. Não pode querer namorar por namorar. Eu falei o Flavinho, mas tem um monte de gente aí querendo namorar, né? Presta atenção, viu, Salum? O reino de Deus está dentro do meu coração, a ponto de dizer não para algumas coisas, não para alguns prazeres momentâneos, não porque a igreja impõe, mas porque eu estou radical, querendo Deus na minha vida. A gente tem os nossos jovens e tem as conversinhas de namorinho. Nossa, que rapazinho bonito, que não sei o que. Parece que esse assunto não sai. Parece que esse assunto está em pauta. É porque o reino não está palpitante, não está vibrante. E aí eu busco as coisas como outras pessoas buscam. As nossas cobiças. Né? Quantas coisas você cobiça? Eu cobiço um monte, não vou confessar o pecado aqui para você não se escandalizar. Mas eu fico cobiçando coisas, eu quero aquilo. A uma eu vou falar que vai se realizar daqui a uns dias, é uma caminhonete, né? Eu já falei para vocês, todo goiano tem que ter uma caminhonete. Então, daqui a uns anos eu vou ter uma caminhonete. Então, tem que ter. Então, fica cobiçando essas coisas. Como não é pecado ter caminhonete não, tá bom? Graças a Deus, né, Renato? Já tive, não estava em pecado enquanto por tê-la, né? Tinha outros pecados, mas não de ter a caminhonete. Mas o que eu quero dizer é, as coisas nos atraem, nos chamam, e o reino não está dentro de mim e não está dentro da família. E aí nós temos uma vida mediana, normal, fraca, ruim, para inglês ver. Porque falta uma cultura de reino dentro de casa, dentro do meu coração. Enquanto eu busco regras na instituição, regras na organização, o que pode, o que não pode. O que não é, o que pode, o que não pode. Uma vez eu tinha um colega de trabalho, eu entrei nessa empresa, eu ainda estava solteiro, eu estava fazendo uma viagem com ele, e aí falando com ele foi perguntando, eu fui falando, eu era cristão, a minha namorada era cristã, minha noiva já naquela época, o meu sogro era pastor de uma igreja, tal. Ele falou, então vocês são cristãos, seu sogro é pastor, então ele proíbe vocês de terem relações sexuais antes do casamento? Eu virei para ele e falei, não, meu sogro não proíbe nada. É mesmo? Eu falei, nós não temos porque não temos, porque nós não queremos ter, porque Deus não quer que tenhamos, e muitas coisas eu tento praticar. Eu não pratico tudo que está na Bíblia não, mas muitas coisas eu tento praticar. E uma dessas foi de abandonar. Não são regras. É aquilo que você abraça para o seu coração. Bom, vamos lá. Eu não posso falar para vocês sem abrir em Deuteronômio. Quanto? 6. Deuteronômio 6, ele dá uma menção, ele dá um panorama, ele dá um fundo de como é que a família se porta. Qual que é o assunto da família, o que acontece em família. Qual que é o assunto da sua família? É o capítulo da novela? É a série? É o Lula? É o Bolsonaro? É o governo? É a economia? Quais são os assuntos reinantes na nossa casa? Outro dia eu dei um basta em casa lá, eu falei, olha, está muito falando de política aqui em casa, para quem não gosta de política, está muito abraçado esse negócio. Ok, já acabou, já ganhou, bora tocar a nossa vida. Não é pecado falar da política, mas esse assunto ele não pode ser o predominante. Assim como não pode ser o de namoro, não pode ser o da caminhonete, não pode ser o do mestrado, não pode ser o das finanças. Quais são os assuntos? Vamos ver aqui em Deuteronômio 6. A partir do versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força. Aqui ainda não tem entendimento, vocês já sabem disso. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Aonde? No teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos. E delas o quê? Dessas palavras. E delas falarás assentado em tua casa. De que jeito que é para falar do reino de Deus? Sentado em casa. Que legal. E andando pelo caminho. Opa! Então, enquanto eu estou levando o filho para a escola, ou enquanto eu estou caminhando com ele,
vamos fazer uma corridinha no parque, vamos dar uma volta, vamos caminhar, perder uns quilinhos. Nesse momento, nós estamos falando do reino de Deus. Andando, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, quando levanta, qual que é a conversa? O reino de Deus. Vai deitar, qual conversa? O reino de Deus. Está levando o menino para a escola? O reino de Deus. Foi buscar o menino na escola? O reino de Deus. Mas que coisa chata, radical. É daí para mais. Porque senão nós não teremos famílias com cultura do reino. Nós teremos famílias religiosas. E isso não tem resolvido a parada. Nós precisamos de famílias mais fortalecidas no reino de Deus. Decididas como Josué, bater no peito e falar, basta. Aqui não. Aqui não vamos ficar assistindo malhação. Aqui a nossa conversa não vai ser eleição. Aqui a nossa conversa não é isso. A conversa que é, o que Deus fez na nossa família essa semana? O que aconteceu essa semana? Como o Marião falou de manhã, né? Lázaro está lá. Alguém tem um testemunho essa semana? Aí Lázaro levanta a mão. Então, aconteceu um negócio comigo. Essas coisas eram para estar reinando nos nossos corações. E ele continua. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então não tem escapatória. O reino de Deus, a conversa do reino, as conversas sobre as palavras de Deus, eram para estar constantemente reinando a conversa entre essas pessoas. E aí eu queria ler um outro trecho para você, não vou ler, mas que fala, vamos lá, Josué 4, um pouquinho para frente, Josué 4, ele está falando das tribos, e essas tribos vão atravessar o Jordão. Então eles estavam no lugar, Josué, como já foi dito hoje, o maior general que já teve, estava atravessando o Jordão com aquelas pessoas, mais de 3 milhões de pessoas. E aí tem algo que fala aqui no versículo 4, chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel. Por que 12? Porque era um representante de cada família. Lembra que Jacó teve 12 filhos, então um daqueles filhos, um dos descendentes de cada um deles, Josué chamou um de cada um deles, 5, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhes direis, que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas, essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. E depois ele fala de novo ali no versículo 21, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que são essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. Então os pais, as famílias, vamos fazer uma brincadeira? Tem gente que está tentando fechar o olho para dormir? A brincadeira é eu grito 1, 2, 3, você grita yes. Vamos lá, 1, 2, 3. Da próxima vez você vira o rostinho do lado, porque pode ser o seu vizinho que está dormindo, tá bom? Vamos lá de novo, 1, 2, 3? Yes. Do lado, é o seu vizinho que está dormindo, não é você, tá bom? Então, Josué estipulou isso, nós vamos passar a seco, e enquanto a gente está passando, esses 12 aqui, cada um deles, eles vão pegar uma pedra, e aí eles fizeram um memorial, para lá no futuro, quando os filhos veem aquele montinho de pedra, falam, que é isso aqui, papai? Então, sabe o que é? Está vendo aquele rio lá? Outro dia, nós passamos aqui, e Deus abriu esse negócio, nós pisamos a seco. Alguns estudiosos dizem que em determinada época do ano, o Jordão ele diminui a água e fica pouquinho. Independente disso, passaram a seco. Se tinha pouca água, muita água, atravessaram o rio pisando a seco e cataram uma pedra lá do fundo. Fizeram o memorial. Isso era para ter conversa com os filhos, conversa em família de que Deus estava guiando aquele povo, fazendo algo por eles, fazendo algo no meio deles, e essa era a conversa. Então aquilo que está escrito em Deuteronômio, era isso que seria dito agora. O que seria dito? As maravilhas de Deus no nosso meio.
Eu tenho familiares crentes, quase todos são. E nós nos reunimos e a conversa não é sobre o que Jesus tem feito em nós. A conversa são essas conversas normais. E isso não parece ser uma cultura do reino dentro da família. É uma cultura normal. Porque nós abraçamos a cultura moderna, atual, ou a anticultura moderna e atual. Nos falta uma cultura mais radical do reino de Deus em família. Não sei na sua, mas na minha falta. Ok. Aqui em cima tem um cartaz que está falando de qual toda a família leva o nome. Eu queria ler também Malaquias. Nossa, eu acho que tudo é um repeteco, né? Porque eu já falei tanto disso na igreja outras vezes. E não tem problema não, eu falo de novo. Malaquias 4. O Luizinho nem está lembrado, né, Luizinho? Que foi dito da outra vez. Malaquias 4. Fala o seguinte. 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes daquele grande dia, Elias virá. E ele, versículo 6, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Se você for lá para Mateus 17, versículo 10, mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E os escribas estavam dizendo certo, estava lá em Malaquias, falou, primeiro Elias vem, depois que é o final. 11, então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará o quê? Todas as coisas. Lá em Malaquias, Elias ia restaurar o quê? Coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Restaurar a família, restaurar todas as coisas. É matemática. Eis que eu vou enviar Elias, e ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Elias já veio. E ele nesse versículo ele ainda não fala que veio, né? Fala que virá. Elias virá e restaurará todas as coisas. Você riu porque, Renato, está errado a minha conta? Lógica, está certo, certíssimo. É matemática mesmo. Elias vai vir e vai restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Jesus pegou e falou, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, restaurar a família é restaurar todas as coisas. Então, nós precisamos de famílias fortes. Ei, a sua é uma delas? Você quer abraçar a cultura do reino? 1, 2, 3. Yes. Tem gente dormindo, até o yes está devagar. Você quer restaurar uma cultura de reino? Eu preciso então trabalhar. Agora falhou, não era a hora do yes agora. Mas tudo bem. Restaurar a família é restaurar todas as coisas. Você quer que Jesus venha? Trabalhe pela sua família. Porque é necessário primeiro a restauração da família para a volta de Jesus. Então você ficar no monte orando para Jesus voltar e não cuidar da sua família, não resolve. Matemática também. Entenderam? E eu sou bom de matemática, 2 mais 2 dá 5,5. Voltando. Você tem culto doméstico na sua casa? Quantas vezes por dia? Lá em Deuteronômio, se escuta lá de manhã, de noite, andando, parado, toda hora. Ué, se você for somar Deuteronômio, dá umas 5 vezes no dia. Quantas vezes você tem o culto doméstico? Não me aperta não. Eu vou apertar sim, negão. Porque é uma cultura de reino. Ou nós estamos brincando de ser crente? Você tem isso na sua casa? Não, também não tenho não. Mas eu quero ter. Então a gente precisa conversar sobre isso, que é justamente para restabelecer o reino de Deus em casa. Abraçar o reino de Deus. Não é para minha filha vir perguntar, pai, eu posso namorar aquele rapaz lá, mas ele não é crente. Não é nem para passar isso pela ideia dela. Entendeu, filha? Essa conversa não existe. O meu filho não pode vir, o pai, tem uma menina ali, é tudo jóia, só falta Jesus no coração dela. E eu vou me casar com ela.
Entendeu também, filho? E vocês, outros filhos que não são meus, vocês entenderam? Isso não pode passar na sua mente. Eu saí do reino de Deus para ter uns privilégios na terra. Só para casar com uma bonitinha, ou com um bonitinho, ou com alguém bem informado, ou com alguém cheio da grana, sei lá o que você quer. Não, isso não faz parte do reino. Por que os judeus não casam fora dos judeus? Porque eles têm que manter a cultura. Então, se tem cultura, eu tenho que casar com alguém que tem a mesma cultura. Não, eu vou casar com ele, depois eu evangelizo ele e ele aceita Jesus. Queridão, se você quer fazer missão, evangelizar pessoas, vá lá para Amazonas, vá lá para o subúrbio de São Paulo, vá lá, pega junto com o Cido e vem ali para o São Camilo, junto com o Salum, e vai evangelizar outras pessoas. Casamento não é campo missionário. Você não casa para outra pessoa se converter. Agora é de graça. Meninas, vocês não casam para mudar o seu marido. Entenderam? É daquele jeito lá. Quer casar com ele? Nunca, eu vou mudar ele. Você não é o Espírito Santo. Quem muda alguém é o Senhor Espírito Santo. Quer o pacote? É daquele jeito lá. Boa. Casa. E ore para a graça de Deus atingir o coração dele. Mas não case, eu vou mudar ele. Irmãs mais velhas, não indique isso para suas meninas, tá? Não, eu já falei para minha filha, aquele genro lá não é lá aquelas coisas, mas vai mudar ele. Não vai, tá bom? A minha esposa casou com essa expectativa, e ainda está na expectativa. Algo vai mudar no futuro, quem sabe? Ok, voltando, você tem o culto doméstico? Por que não tem? Não tem tempo. Mas por que você não tem tempo? Sendo que nós temos 24 horas para todos. Isso é muito democrático. Que horas que vai ser o seu culto doméstico? E culto doméstico em casa não é igual ao culto doméstico, não é igual ao culto da igreja, sabe? Tem gente que quer passar até a salva e tirar a oferta no culto doméstico. Faça isso não, querido. Pega olha lá, o tesoureiro já quer, ó. Recolhe e manda para o Renato, né, Renato? Tesoureiro já deu o grito. A questão é, pratique Deuteronômio 6 em casa. Fale de Jesus. Qual é o seu testemunho em casa essa semana? O que Deus tem feito? Eu tenho desejo disso em casa. De que a nossa conversa seja aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Está fazendo por nós, está nos beneficiando, está fazendo através de nós, quanto que eu ajudei, quanto que eu beneficiei. Cultura de reino. Isso tinha que ser de uma forma muito radical no nosso coração, para que eu não tenha olhos para as outras coisas. Eu não sei se eu já li aqui na nossa igreja, mas aquela carta que o jovem comunista, já li aqui, acho que não, né? O jovem comunista, já li, né? Ele mandou para a noiva dele. Por que ele estava rompendo o noivado? Quem nunca ouviu essa história? Nossa, muita gente. O jovem comunista morava no United States of America, se mudou para um país comunista, que eu não posso falar qual, senão eu vou preso, mudou para um país comunista e mandou uma carta para a noiva, dizendo, benzinho, estou rompendo com você, porque agora eu me converti ao comunismo. E nós comunistas não temos tempo para conversinha, não temos tempo para namorinho, não temos tempo para ir no cinema, todo o nosso dinheiro é para o sistema, tudo que nós fazemos, toda a nossa causa, eu sou movido por uma paixão, e essa paixão é o comunismo. Não sou comunista, tá? Só estou dando um exemplo daquela paixão, ela tem que estar dentro do nosso coração com o cristianismo. Fala, não me venha com chorumelas, não me venha oferecer a mulher de Potifar, porque não é isso que me agrada, não é isso que eu quero. Não é porque a regra é imposta, porque isso não faz parte da cultura do reino. Seguindo. Quanto de divertimento, de lazer, de conforto você trabalha hoje para ter? Você trabalha mais para ter conforto, lazer, divertimento, do que o reino de Deus dentro de casa? Responda disfarçadamente para mim aí, se ninguém vê, faz assim ou assim? Nem disfarçado você quer responder?
O que acontece com o nosso coração, que eu busco mais essas coisas do que o reino? Tem algo errado. Tem algo errado no meu coração. Eu gasto tempo com tanta porcaria. Tem um raio de um joguinho no computador que ele é tão horroroso, tão sem graça, e eu sou viciado naquela porcaria lá. Quando eu vou fazer uma ligação, eu tenho que esperar um negócio, eu clico lá e fico lá. Aí desligo a ligação, desligo e fico lá, mais meia hora, mas não sei quanto tempo, perdendo. Zero de inteligência, zero de prazer, zero de nada, eu fico lá. Gasto tempo naquela porcaria. Não é que eu sou viciado, eu faço isso já há uns 6, 7 anos. Sem interrupção. São coisas que o meu coração fica em cima. E o meu coração não está queimando pelo reino. Porque eu quero diversão, eu quero lazer, eu quero facilidades. Qual tem sido a atração que tem distanciado você do reino? De ser uma família radical. De falar como Josué. Vocês querem ficar joguinho? Vocês querem ficar no WhatsApp? Vocês querem ficar com conversa de namorinho? Vocês querem ficar com conversa de eleição? Então fique. Querem servir essas porcariadas? Vá. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Josué estava bravo. Eu entendo que ele estava bravo. Estava muito bravo. Estava bravo com as pessoas. Porque ele queria Deus e parece que não tinha outras pessoas que queriam Deus. Lindão, você quer Deus? Eu acho que você quer, né? Sabadão de tarde, nesse calor aqui, ouvindo essas conversinhas, assim, tem algo no seu coração. A gente precisa jogar adubo nisso para que essa semente floresça. Falar em semente, deixa eu ler um artigo para vocês aqui, uma parábola, que está em Mateus mesmo. Mateus 13. E a minha família que me desculpe, mas eu vou revelar algo da nossa intimidade aqui para todo mundo. Vamos lá, faz parte. A parábola do semeador. Mateus 13, versículo 3. E muitas coisas lhes falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, e visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra, 7, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Tá bom. Versículo 18, falando agora da explicação da parábola. Atendei vós, pois, à parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, presta atenção, e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. 22, o que foi semeado entre os espinhos, e o que ouve a palavra, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. A intimidade que eu vou dizer é que nós começamos a tentar fazer culto doméstico em casa umas 50 vezes, de formas diferentes. Teve vez de passar salva, teve outra vez de oração, louvor, depois oração, depois louvor, depois uma palavra, aí nada funcionava. Aí um dia, sentamos em família, cada filho abriu no evangelho, eu abri no outro evangelho, são 4, né? Então a gente estava com 4 evangelhos, minha esposa com um caderno, e nós fomos procurando quais são as parábolas de Jesus. E aí ela foi anotando e nós fomos falando, né? Os mais velhos tinham 10 anos, o mais novo tinha 7, 8, já alfabetizado, e aí ela foi anotando. Parábola do semeador, parábola tal, parábola tal. Parábola do semeador é a primeira que vem em quase todos os evangelhos.
Tá bom, anotamos lá 30 e poucas parábolas. Então amanhã a gente vai começar a estudar essas parábolas, a ler as parábolas, o que Jesus queria falar. Aí não tinha uma oferta nada nesses cultos domésticos. Aí nós estávamos no jardim de casa, eu estava balançando na rede, acho que com um garoto, tinha, acho que a minha esposa sentada numa cadeira, o outro filho sentado numa pedra ali do jardim, a rede balançando, e nós lemos essa parábola, que era a primeira. Nós lemos a parábola. Eu já falei isso para vocês? Muita gente já me ouviu falar isso. Lemos a parábola. Quando lemos a explicação da parábola, e eu quero reler o trecho do versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu disse que eu sou cobiçoso, mas eu não sou um homem tão fascinado pelas riquezas. Mas eu tenho muitos cuidados do mundo. Pagar conta, trocar pneu, a pia que está vazando eu não conserto, minha esposa que conserta. Beleza. Então um monte de coisas que precisam cuidar, mas isso me sufoca. Isso me tira do centro, me tira até do sério. E quando eu li isso daqui, a gente estava lendo em família, balançando na rede, um sentado na pedra e tal. Quando eu li isso aqui, mas na hora, veio no meu coração, eu sou terra 3. Os cuidados desse mundo não deixam a palavra germinar no meu coração. Eu sou atraído pelas coisas. Fazer uma coisinha aqui, fazer outra coisinha, nossa, amanhã tem que resolver aquilo, nossa, aquilo eu não fiz, tem que responder, tem que mandar um e-mail, tem que ligar para alguém. Isso é o tempo todo. Então esses cuidados, eu falei, puxa, mas aquilo doeu o meu coração. Eu falei, eu sou terra 3, estou lascado. Mas aí a gente terminou de ler, aí eu lancei uma pergunta, lembra? 3 filhos e o casal. Fiz uma pergunta, que terra será que é a sua? Se eu perguntar isso aqui para você agora, você vai ficar filosofando e não me responde nada. Mas as crianças responderam de bate pronto. Falei, que terra será que é a sua? Quando eu falei isso, o menino já falou, eu sou terra 3. Nós assustamos. Falei, o quê? Não falei para ele, mas falei dentro de mim. O outro falou, eu sou 90% terra 3 e 10% terra... Falei, gente, essa meninada não tem pai não? Como é que meninos de 10 anos estão sufocados pelos cuidados desse mundo? Cadê Deuteronômio 6? Cadê uma família que serve ao Senhor? Estão aprendendo com pai e com mãe, cheio de coisas para fazer, e não são terra 4. Quando eu vi que eu era terra 3, o coração doeu. Mas quando eu vi que os meus filhos eram terra 3, meu querido, essa dor é difícil. Porque eles não tinham outro referencial. Eles tinham pai e mãe. E eram terra 3. E não são fascinados pelas riquezas, não. São os cuidados desse mundo. Nós não temos tempo para nada. Porque os cuidados desse mundo nos roubam. Para Jesus voltar, a família vai ter que ser restaurada. E essa família tem que ser radical. Tem que ser uma família fora do quadradinho, fora do círculozinho, fora do que você quiser. Mas tem que ser uma família que vai dizer, pode ir, nós vamos servir ao Senhor. Como tem sido na sua casa? É mais Deuteronômio 6, conversando sobre aquilo que Deus fez. Tem um memorial, tem pedras para dizer o que Deus já fez em casa? Ou nós continuamos com os cuidados desse mundo? Você está querendo pôr peso no ombro? Eu estou. Eu não tenho autoridade para isso. Mas a gente precisa de conversar sobre isso, de pensar sobre isso. A minha família é uma família que tem cultura de reino? Ou a minha família pratica religião na igreja? Então, eu gosto de igreja. Estou todo domingo na igreja, exceto aquele que eu não estou em Jundiaí, né? Esse ano foi um só que eu faltei, hein? Então, estou todo domingo lá no culto. Beleza. Amo a igreja, amo essa igreja. Faz parte da grande mudança da nossa vida, essa igreja. Quero estar aqui.
Mas ainda assim, eu preciso ter uma cultura de reino em casa. Se eu tiver, ele tem, rapaz, mas traga a sanfona e o triângulo que nós vamos fazer uma festa, de verdade. E Deus vai ficar muito feliz com essa festa, porque as coisas estão bem cuidadas, as coisas estão organizadas, existe a cultura de reino pairando, então é festa, é alegria, é um júbilo maior do que aquela alegria que a gente está buscando, que são os cuidados desse mundo. Ok, quanto tempo você tem perdido? Então, procurando lazer, falando de namoro, querendo um namorinho, assistindo série não vem de Deus não. Eu assisti uma só e cheguei a essa conclusão. Comecei uma segunda, falei, nossa, não dá para assistir essa porcaria. Porque quando você começa a ver dois barbudos se beijando em todo episódio, você fala, mas como que eu fico vendo essa porcaria? Isso é contra o reino, não é que é algo inerte, não é que é algo sem cor, não, é algo prejudicial do inferno. E a série você vê o 1 e quer ver o 2 e quer ver... Eu assisti um entre Natal e Ano Novo, que eu fui para a casa do sogro, depois fui com meus familiares para Brasília, e ficava muito tempo ocioso e fui. Ainda bem que acabou aquela porcaria lá, e boa. Mas isso não está certo não, a gente gastar tanto tempo com isso. Você está achando que eu sou radical? Eu quero apertar no seu calo, eu vou continuar vendo se eu ver coisa boa, mas você não. É não, lindão. A gente tem que dar uma forçada para que essas coisas sejam radicais em nós. 1 Coríntios 10. Coríntios 10, Paulo está falando para os corintianos algumas coisas, que é o seguinte: ora, irmãos, Paulo falando, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O que Paulo está falando? Os nossos pais eram tudo crente, era todo mundo batizado, todo mundo dava o dízimo, todo mundo ajudava no culto, todo mundo ajudava a cuidar das crianças, ajudava a organizar as mesas, era tudo crente, não faltava uma reunião. É o que o Paulo está falando. Vocês não podem ignorar que os nossos pais estavam todo mundo debaixo da mesma nuvem, atravessaram o mar, foram batizados com respeito a Moisés. Aí ele coloca uma palavra no versículo 5, entretanto. Ou seja, estava tudo certo, estava tudo bem, tinha tudo para ir para frente. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ué, é porque eles tinham religião. Vamos falar mal deles, né? Não estão aqui? Eles tinham religião e não tinham o reino dentro de seus corações. José tinha o reino dentro do seu coração, falou, não vou pecar contra o meu Deus e não vou provocar maldade contra o meu patrão. Tinha um reino no coração. O jovem rico, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Isso. Então, dá uma estrelinha para mim dourada agora, porque isso aí eu fiz desde que era menino, nota 10. Para pôr a cerejinha, o que mais me falta? É que Jesus faltou do ensaio, mas era para Jesus falar, falta nada. Tá certo, você está cumprindo tudo, negão. Estrelinha dourada para você. Jesus olhou e falou, está faltando um negocinho. Sabe o que estava faltando? Estava faltando o reino de Deus dentro do coração dele, porque ele tinha religião. Só uma coisa te falta. E o rapaz foi embora triste, mas ele cumpria todas as regras. Eu estou muito longe de ser como aquele jovem, porque eu não cumpro as regras, nem as regras, nem as regras eu cumpro, eu sou contra a regra. Parece que vai tudo errado, e não é de birra não, é que não tem a eficiência para fazer certo. Contra a regra. Jesus falou uma coisa só, é que faltava algo dentro do coração dele.
para produzir e não seguir regras. Lindão, não fique aqui no nosso meio para seguir regras. Isso não dá futuro. Isso só dá culpa. Porque toda vez que você dá errado, apita o negócio e fala, errei de novo. Puxa, errei de novo. Arrependimento vem de Deus, culpa vem do diabo. Seguir regras é diferente de quando o coração está no reino e comete um erro, Deus, eu errei. E você gera arrependimento e não culpa. Falta algo no nosso coração. Para que o reino seja implantado dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, e não sejamos só cumpridores de regras. Ok. Eu tenho mais quanto tempo? Meia hora? 15? 10? 5? Acabou? Ah, beleza. Eu tenho mais 48. Eu entendi, mas 48. Se algum dos penas quiser me ajudar aí, que a gente ficou meio combinado, se alguém quisesse dar uma ajuda, poderia. Voltando, no 1 Coríntios 10. Paulo chamou a atenção e falou, aquilo lá serviu de exemplo para nós. E Paulo faz uma lista, não sei se você já mudou de página, mas se mudou, volta lá para o 1 Coríntios 10. E aí ele relata uma série de coisas. E aí ele coloca no versículo 12, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Lindão, você está bem? Sua família está bem? Cuidado, não bata no peito dizendo que você é o lindão. Veja que não caia, porque os nossos pais caíram, eles foram detonados. Essa semana eu fui almoçar com uma família, com um casal, numa outra cidade, e aí a esposa falou, mas o que será que deu errado? Falando de uma outra pessoa que é um líder de uma igreja lá. Então, o filho separou da menina, agora a filha aparece grávida. O que deu errado lá? Falei, queridinha, olhe para dentro da sua casa. Como é que está a sua casa? Porque eu posso jogar pedra em quem eu quiser, mas eu tenho que, pegou fogo lá, pego a minha barba e põe de molho. Não é esse o Provérbios 32? Quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, você põe a sua barba dentro de uma bacia. Põe a barba de molho para não pegar fogo. Porque aconteceu algo errado lá, pode acontecer errado aqui. Não existe Provérbios 32 não, tá? Eu acabei de inventar, Provérbios só vai até o 31. É como diz o velho ditado, não o Provérbios deitado. Ok. Qual tem sido o seu radicalismo para com Jesus dentro de casa? Quanto que Jesus é o centro da minha casa? Qual o troféu que tem na minha casa? É o meu título de doutorado? É o meu isso, o meu aquilo? É um troféu que eu ganhei de um campeonato? É aquilo que está no centro da minha casa, que todo mundo quando chega vê, até presta uma certa reverência? Ou o centro da minha casa, o núcleo, o canal, é a presença de Jesus que é cultivada? A conversa é de Jesus ou a conversa é sobre a série? O que move o meu coração? Meu querido, eu estou falando para você de algo que eu almejo, tá bom? Eu não estou falando para você como alguém que bate no peito e fala, pode vir na minha pegada que vai dar tudo certo. Não, eu não acertei em tudo. Eu não posso dizer, pisa na minha pegada. Aliás, eu falo para você bem o contrário. E eu falo isso em várias maneiras. Eu falava isso para alguns colegas que queriam aprender a investir na Bolsa de Valores. Eu fiquei muitos anos trabalhando na Bolsa. E a pessoa, não, eu quero aprender. Eu falo, senta do meu lado. Quer ganhar dinheiro, senta do meu lado. Tudo que eu fizer, você faz o contrário. Porque eu só erro. Eu compro, baixa. Eu vendo, sobe. Mas eu só faço errado. Quer, senta do meu lado, faz o contrário. Então, em casa também eu não posso dizer, eu venci. Está tudo certo. Não, tem tanta coisa que precisa ser diferente para que o reino de Deus seja a centralidade, seja o reino. Nós tomamos decisões no passado, hoje eu já não tenho mais medo de dizer, mas quando os nossos filhos nasceram, nós saímos dos nossos trabalhos para cuidar dos filhos. Joga bola,
jogar um brinquedinho, ensinar matemática, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a orar. Todas essas coisas foram ensinadas em casa. E hoje eu olho e falo, quanta coisa não foi feita. Como é que erra tanto assim? Tinha tanta intenção de fazer certo e ainda não acerta o alvo, né? Muita coisa na trave, muita coisa boa e muita coisa longe da trave. Faltou algo. E o que faltou no meu coração foi uma paixão por Jesus. Uma cultura do reino no meu coração, para que os filhos pudessem ver, meu pai é apaixonado por Jesus. Eu ensinei os cuidados do mundo, e não uma cultura do reino em casa. O que você tem ensinado na sua casa? Qual tem sido a sua contribuição? Que Deus te abençoe. Mude de postura, mude de vida, e me ajude a mudar também. Eu sou o responsável, mas eu preciso de ajuda. Você não é o responsável e pode ajudar, que já ajuda. Ajude a sua família a ter uma centralidade em Jesus e não nas outras coisas. Posso orar por você? Pela sua família? Pai amado, eis aqui, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias. Pai, o nosso ser, tudo o que temos, Senhor, diante do Senhor. Pai, o nosso coração tem sido vacilante. Pai, o nosso coração tem sido infantil, Senhor, na busca de tantas outras coisas, na busca dos cuidados dessa terra. Pai, mas que no nosso coração, Pai, tem uma mudança radical, onde passemos, Senhor, a nos apaixonar pelo Senhor com toda a nossa força, Senhor, com tudo que temos, com toda a nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Pai, promova algo no nosso coração nessa noite. Pai, que saiamos daqui decididos, Senhor, decididos a eliminar coisas, a eliminar excesso de bagagem, Pai, tirar peso morto, Senhor, da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, Pai, voltarmos a nossa atenção para o Senhor. Pai, limpe os nossos olhos, limpe o nosso coração, Pai, que tenhamos uma fé, uma confiança, uma certeza de que o Senhor vai fazer algo poderoso no nosso meio, poderoso na minha família, apesar de mim, apesar das pessoas que estão na minha casa. Faça algo poderoso na nossa casa, Senhor. Pai, não no futuro, hoje nós precisamos disso, hoje nós precisamos da manifestação sobrenatural do Senhor no nosso meio, na nossa casa. Que isso seja o nosso norte, que isso seja, Senhor, o nosso alvo, a nossa força, a nossa esperança, ter Jesus no centro da nossa casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos, Pai, para que a Tua presença, ó Deus, venha inundar o nosso ser, a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia.